Como podemos controlar nossas emoções? Podemos nos irar? Sim, mas não podemos colocar para fora tudo o que pensamos ou tudo o que queremos dizer, porque é perigoso. Pode ser uma fagulha que irá causar um grande incêndio e os resultados serão catastróficos. Então, como se controlar? Como ter inteligência emocional? Como ter um controle emocional? Isto é, como ter domínio próprio. Vamos lá. A história de hoje tem a ver com púlpito. Púlpito. Eu trouxe aqui uma história muito legal que eu tenho certeza que ela é até cômica. Presta atenção, você vai rir bastante. Eu ri bastante também. E depois vou trazer um pensamento bem interessante aqui de Charles Finney, bem interessante também. A gente tem costumado, né, advertir as pessoas, os nossos ouvintes, no meu caso no rádio, e como pastor também, ouvintes da palavra na igreja, para não caírem no erro de muitos que, quando vão ministrar em uma igreja, esquecem de dar o devido reconhecimento ao autor, né? Dar o nome de quem citou aquela frase ou de quem escreveu aquele pensamento, né? Muitas pessoas pegam um livro qualquer, né, e começam a ler. Que frase interessante, colocam no seu sermão. Só que não cita a fonte. Isto é, não cita quem escreveu aquela frase. E na hora que você está transmitindo à igreja, ou transmitindo no rádio, ou transmitindo num artigo, seja o que for, você precisa citar a fonte. Isto é, citar o autor. Isto é, reconhecimento ao autor. Confesso que eu já falhei nesse sentido lá no passado. Mas quando eu comecei a fazer o curso de jornalismo, aprendi que em alguns momentos nós temos que preservar a fonte. No caso de um artigo investigativo, né, um jornalismo investigativo, precisamos preservar a fonte. Né? No caso de um homicídio, preservar a fonte da família que foi ali, né, castigada por aquele homicídio. Então você preserva aquela fonte. Você pega a informação, mas você preserva a fonte. Agora, quando você cita, né, alguma informação importante, né, que trouxe ali uma base de conhecimento, uma informação importante também ao seu leitor, ao seu ouvinte, você precisa citar a fonte. Segundo o cientista tal, cita a fonte. E também a informação. Infelizmente, um ilustre plagiador, ele estava em uma congregação ministrando numa igreja. Nós chamávamos naquela época de congregação, né? Essa história aqui é uma história de 1990, então naquela época chamávamos de congregação. E naquela congregação, um alcoólatra estava ali. Mas apesar de fanfarrão, mordaz, ele era um homem culto e também que lia bastante. Mas estava lá aquele alcoólatra acompanhando uma ministração de um ilustre plagiador. Plagiador é fazer plágios, né? Pegar uma informação e não citar a fonte é plágio, tá certo? Quando você está ministrando numa igreja ou palestrando ou trazendo uma informação para as pessoas, e se tem uma fonte, você tem que citar a fonte, né? É importante, é reconhecimento. Então, cada vez que aquele pregador fazia uma citação sem declinar o nome do autor respectivo, aquele irreverente bêbado, ele anunciava àquela igreja a sua origem. Imagina, uma congregação pequena com apenas 20 pessoas. Se ele falar ali, né? Pronto, né? Ó, presta atenção. Essa é de Jeremy Taylor, ele falava alto. Ah, essa aí é de John Wesley, né? Quando ele citava uma frase pregador lá, o bêbado falava. Ó, essa aí é de George Whitefield. Por fim, aquele pobre pregador, ele perdeu a paciência. Se irou.
Ele interrompeu o seu sermão e, olhando em direção ao bêbado, resmungou dizendo: cala a boca aí, ô palhaço! Seguiu-se um momento de silêncio constrangedor. Imagina, a igreja toda assistindo a cena, felizes com a palavra, mas um cara lá dando autor, né, citando os autores. E daí, cala a boca, palhaço. E aquele ébrio fala assim: essa é dele. Cala a boca, palhaço. Essa é dele. Charles Finney falou assim: conserva-te puro. Anota aí. Charles Finney que disse. Que foi um grande avivalista, hein? Um grande avivalista. Inclusive, eu li um livro dele. Tudo se resume em amor. Leia esse livro. Tudo se resume em amor. Fantástico este livro. De Charles Finney. Forte demais. Ele escreveu assim: conserva-te puro em propósito, em pensamento, em sentimento, em palavra e ação. Vou repetir. Conserva-te puro em propósito, em pensamento, em sentimento, em palavra e ação. É forte, né? Em propósito, em pensamento, em sentimento, em palavra e ação. É aí que muitos se perdem. No momento da ira, há um descontrole emocional. E como que eu posso ter domínio próprio? Como que eu posso utilizar a minha inteligência emocional? Ensina-se por aí, né? Alguns ensinadores falam sobre inteligência emocional, mas isso aí é tão antigo quanto a própria Bíblia Sagrada. E aonde encontramos inteligência emocional? Bíblia Sagrada. Abra aí, Efésios, capítulo 4. E leia aqui, ó. Vivendo como filhos da luz. Isso. Vivendo como filhos da luz. Leia. Até o verso 24. Do 17 ao 24. Tá aqui, ó. Um negrito. Tá vendo? Quando tem um negrito até um próximo negrito, é um contexto. Aqui é um contexto. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando a você ter inteligência emocional. Vamos lá? Vamos ler rapidinho? Olha ali. Portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aqui é falta de inteligência emocional. É isso aí. Paulo já falava nessa época sobre cegueira espiritual, vaidade humana, uma alienação de Deus, ignorância espiritual, coração perverso, trevas espirituais. Tendo se tornado insensíveis, entregando-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É gente descontrolada, gente que não tem domínio próprio, gente sem inteligência emocional e espiritual também. Não é? Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se é o que ouvistes, nele fostes ensinados, conforme é verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se rompe ou que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos mais à frente, 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. E agora o 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Depois o 28. Aquele que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus vos perdoou em Cristo. Finalizo dizendo apenas isso. Inteligência emocional? Leia aqui, Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 32. Isso, vou repetir. Quer inteligência emocional e espiritual? Leia Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Este é o segredo para ter domínio próprio. E domínio próprio é o resultado da presença do Espírito Santo dentro de você. Vou repetir. Domínio próprio é o resultado da presença do Espírito Santo dentro de você. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá inteligência emocional e espiritual. É através do teu Espírito, Senhor, que podemos dominar nossas emoções. É através do teu Espírito, Senhor, que nós podemos controlar nossas emoções, dominar nossa língua, dominar nossos pensamentos, ter autocontrole. Senhor, ajuda essa pessoa que me acompanha neste momento a ter autocontrole, domínio próprio, diante de situações adversas, situações que não se esperam. No momento da ira, haja controle emocional. Que isso só vem através do teu Espírito Santo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, que palavra demais essa, né? É muito forte essa palavra. Eu tenho aprendido muito com essas reflexões. Essa história de hoje é fantástica, né? Do púlpito aí do pregador plagiador. É muito importante. Aprendemos hoje pelo menos duas coisas, né? Uma sobre plágio, sempre citar a fonte, que é importante. Se você lê um livro, John Bevere, você tem que citar na pregação uma frase de John Bevere, então diga que o autor é aquele ali, né? Segundo John Bevere, cite a frase. Olha, o grande escritor Charles Finney disse, né? Conforme aqui a frase que a gente trouxe hoje aqui, né? Falando sobre controle emocional, sobre controlar domínio próprio. Então a gente precisa ter responsabilidade com o que estamos trazendo às pessoas, né? Respeitar, honrar, reconhecer o autor. Não é verdade? Isso aí. Muito bom. No próximo encontro tem muito mais para você, tá certo? Dê um joinha aí, que é muito importante. Comente alguma coisa que você aprendeu nessa lição de hoje. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Por favor, faça isso. Deus te abençoe, um abraço forte, que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre. Tchau, tchau.